quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Fiquei meio fogo cruzado. Falei, não, Senhor, eu vou falar sobre isso, que a quarta profética fala sobre isso. E Deus me colocou um texto que voltou na realidade ao meu coração, esse texto. Eu gostaria que você abrisse a palavra do nosso Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. É um texto muito conhecido. Eu vou fazer uma leitura alternada em relação aos versículos. E à medida que eu for saltando o versículo, eu vou falando para você me acompanhar na leitura, tá bom? Quem encontrou aí o capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, verso 9, diga: eu encontrei. Diz assim a palavra do Senhor: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a esse teu grande povo? Vai para o verso 12. E fiz segundo as tuas palavras. Eis que te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. 16. Então vieram duas mulheres ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher morávamos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos separadas. É isso? É o que está escrito? E estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitava sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu. 22. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho. O teu filho Porém esta dizia: não, por certo o morto é teu e o filho é o. Assim falaram perante o rei. Verso 24. Então disse o rei. O que disse o rei, igreja? Não, diga isso mais alto. Trazei uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o que é que o rei disse? Leia o verso 25 para mim, por gentileza. Dividem duas partes do menino, e a metade da outra. Agora você vai gravar o verso 26 e 27. Que diz assim: mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu pelo seu filho. Então a versão lá em casa que fala que o seu amor falou mais alto dentro dela. Meu Deus. Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, mas fazer o quê? Então respondeu o rei. Verso 27 é a sentença do rei para essa quarta profética para a sua vida. Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Se você puder, deixe a sua Bíblia aberta no seu assento ou aí no banco da igreja, que eu vou voltar no texto já para fazer algumas conclusões e a gente chegar àquilo que o Espírito de Deus ministrou durante essa semana ao meu coração. Todos nós sabemos que Salomão foi filho de Davi. E Davi, ao longo do seu ministério, do seu reinado, ele recebeu 3 unções. Uma unção na casa do seu pai Jessé, uma unção em Hebron e uma unção em Jerusalém. A Bíblia também vai dizer que o próprio Deus vai dizer que havia encontrado na casa de Jessé um homem segundo o seu coração.
não é Samuel, não é qualquer pessoa que está falando, qualquer homem ou qualquer profeta, mas o próprio Deus que está dizendo que havia encontrado um homem segundo o seu coração. Davi, quando começou a reinar aos 37 anos, os historiadores vão dizer que o território dentre Israel haviam 9.650 quilômetros quadrados. Quando ele vai morrer aos 70 anos, 33 anos depois, o reinado de Davi havia crescido 10 vezes mais em sua mão, a ponto de chegar a ter 96.500 quilômetros quadrados. Eu conversava com meu pai semana passada, que ele foi transferido para uma outra filial, e o meu pai disse para mim o seguinte, que é muito mais fácil você dar continuidade a um projeto que não está dando certo, do que você dar continuidade a um projeto, um propósito, um ministério, um reinado que está em um crescimento avassalador. Por quê? Se há esse crescimento tão grande, tão avassalador, você tem sobre a sua responsabilidade a árdua missão e responsabilidade de manter aquele crescimento ou continuar fazendo crescer. Agora, uma vez que você assume um projeto que não está dando certo, qualquer coisa que você faça já é resultado. Salomão, ele era inteligente, ele cresceu e precisou entender que era necessário ele permanecer nos acertos do seu pai e não cometer os erros que o seu pai cometeu. Como é que é? Era necessário ele permanecer nos acertos do seu pai e não cometer os erros que o seu pai cometeu. Ele tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de manter o reinado em crescimento. Ele sabia que estava diante de um desafio extraordinário. E desafios extraordinários, que não é frase de efeito, requer de nós atitudes extraordinárias. Meu Deus! E o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que em um dia ele vai a Gibeão e sacrifica ao Senhor 1000 holocaustos. É um dia inteiro demolando boi no altar. O dia é cansativo. E quando ele vai para casa, o Senhor aparece a ele em sonho. E eu acredito que essa seja a resposta, uma das respostas mais rápidas da Bíblia do Antigo Testamento. Que o Senhor aparece a ele em sonho e vai fazer uma pergunta que é: o que é que você quer que eu te faça? Como é? O Senhor se agradou tanto daquilo que disse a ele em sonho: o que é que você quer que eu te faça? Para todo mundo, irmãos, o Senhor falou assim: ó, faz o que eu te mando fazer. Falou para Abraão, falou para José, falou para Jacó. Mas para Salomão o Senhor falou assim: ó, eu gostei do que você me pediu. Meu Deus. Sabe o que acontece? Ele acorda e volta para o altar para sacrificar novamente. Porque se o Senhor havia recebido o primeiro sacrifício e havia respondido, ele também seria fiel, poderoso para responder e atender a segunda petição, o segundo sacrifício de Salomão. Só que se nós formos ao livro de Levítico, a gente vai perceber que Deus não exigia de ninguém senão mais de um sacrifício, se não fosse uma ave, uma pomba, uma rolinha, aí sim. Mas também a Bíblia vai dizer que em um dia o seu pai Davi ofereceu 500 holocaustos ao Senhor. Você vai entender por que eu estou falando isso? Ora, se ele desse um boi, um bezerro, uma ovelha, pastor Maurício, ele não precisava dar mais do que um? Não, um só apenas Deus receberia.
Mas só que ele está diante de um desafio extraordinário, como nós nessa quarta profética aqui. E desafios extraordinários nas nossas vidas requer de nós atitudes extraordinárias. Então ele já é inteligente, mas ele vai pedir sabedoria. A gente vai entender que nível foi de sabedoria que ele pediu ao Senhor. Ele então vai dizer: se eu estou diante de um desafio extraordinário, eu vou fazer 2 vezes mais do que meu pai fez e 1000 vezes mais que um cidadão comum de Israel. Meu Deus! A gente vai para o versículo 9 que a gente leu. A Bíblia vai dizer que agora Salomão fala ao Senhor o seguinte: eu quero um coração sábio, eu quero ser um homem justo. A gente cresceu na igreja ouvindo isso, que Salomão pediu sabedoria a Deus, sim ou não? O que Salomão pediu a Deus? Mas qual foi o nível de sabedoria? Salomão disse: eu quero ser um homem justo, eu quero alcançar um coração tão sábio e entendido que eu consiga discernir entre o bem e o mal. O que é que Salomão está dizendo? Ele está entendendo que quando há injustiça, a ira de Deus se acende, mas quando há justiça, o caráter do nosso Deus se manifesta. Meu Deus! Aleluia! O Senhor se agradou e vai dizer: eu gostei do que você me pediu, eu vou fazer o que você está me pedindo. Só Bartimeu vai ouvir isso no Novo Testamento. Aí ele vai dizer: eu vou te dar um coração tão sábio, tão entendido, que antes de você não vai haver ninguém, depois de você também não vai haver mais ninguém. O que é isso nessa quarta profética? O Espírito de Deus estava dizendo a Salomão, está dizendo a nós nessa noite, porque ele não mudou, a palavra é a mesma, aleluia, que tanto eu quanto você, para ele, nós somos singular. Você consegue dizer isso para alguém que está do seu lado? Diga: não há ninguém igual a você no reino. Agora Deus vai falar isso para Salomão. A palavra agora vai estar sobre a vida de Salomão. Isso aqui mexeu comigo, eu até botei aqui no cabeçalho da minha Bíblia. Uma coisa é quando nós temos a palavra sobre a nossa vida, e outra coisa é quando essa palavra se manifesta na nossa vida. Logo, diga comigo, quando temos a palavra, há pelo menos 2 níveis. O primeiro nível é quando ela está sobre a nossa vida. Exemplo de Abraão. Você vai ser pai aos 75 anos. A promessa se cumpriu 25 anos depois. Mas para onde ele ia? Para a tenda, a promessa estava sobre a vida dele. Para o deserto, a promessa estava sobre a vida dele. Sim ou não? Mas há também um momento dessa palavra se manifestar no mundo físico de forma sobrenatural. Eu quero profetizar nessa quarta-feira isso, que eu sentia isso no meu coração, pastor. Eu não dormi essa noite diante do Espírito de Deus. 3h30 da manhã eu estava acordado conversando com o Daniel no quarto, e Deus dizendo assim: existem pessoas que já têm a palavra sobre a vida dela, mas eu vou mudar de nível. Eu vou fazer essa palavra que está sobre a vida no mundo espiritual se manifestar no mundo físico de forma sobrenatural. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Diga comigo então: Deus vai mudar de nível. Aleluia! Eu creio. E se a gente for ver isso aqui, é a primeira vez que Salomão julga uma causa como rei. Por que isso mexeu comigo? Porque ele tinha que permanecer nos acertos do seu pai Davi e não cometer os erros que o seu pai cometeu. Por quê? Porque Davi não julgava qualquer causa. Então ele envia o seu irmão Absalão para a porta do palácio e perguntando aos plebeus: o rei já julgou a tua causa? Não. Se eu fosse rei no lugar dele, a sua causa já teria sido resolvida. Olha, Salomão, eu preciso permanecer nos acertos do meu pai e não cometer os erros que ele cometeu. Então o que é que ele vai fazer? Diga comigo: ele vai julgar a causa daquelas mulheres. Meu Deus, ele vai julgar a causa daquelas mulheres. Diga: e aquelas mulheres não mereciam. E aquelas mulheres
não mereciam. Porque o texto vai dizer que eles eram meretrizes. E dentre as leis de Israel, moral, cívica e religiosa, como ainda hoje, não é? Só pode receber os benefícios da lei aquele que está debaixo da lei. Eita, Jesus é foda. A palavra marginal é isso, as margens, fora da lei. Mas o rei vai dizer, elas não merecem, mas eu vou julgar a causa delas. Vou lembrar isso aqui para você. Isso é muito tremendo. Ninguém aqui, eu, você, ninguém, podemos entrar aqui e dizer, eu mereço alguma coisa, porque a nossa justiça para o nosso Deus é trapo de imundície, mas ainda sem a gente merecer. Os céus estão abertos sobre a nossa igreja nesta noite. Oh, glória a Deus! O rei vai solucionar o problema. Aleluia! Vai responder orações. Você pode adorar ao nome do Senhor. O nome disso é manifestação da graça no Antigo Testamento. Eu quero crer que hoje é a noite da resposta da tua oração. Eu quero crer que hoje é a noite que o Senhor vai colher no seu odre as suas lágrimas. Eu quero crer que hoje, através da palavra de Deus, dos passos que você deu à casa do Senhor, aleluia, Ele vai visitar os teus na tua casa. Cadeias vão cair, a libertação vai chegar e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, Deus. Maravilha, Jesus. Salomão dá uma oferta. Como nunca. E tem dias que a gente faz isso, sim ou não? Tipo assim, tem dias que a gente canta como a gente não canta há muito tempo. Tem dia que a gente faz uma oração como há muito tempo a gente não ora. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia, Deus. Tem dia que a gente entrega algo a Deus como há muito tempo mais a gente não entrega. Eita, Deus. Aleluia. Olha a resposta disso aqui. Diga comigo. Um problema Um problema de duas mulheres. de duas mulheres. O que eu aprendo aqui? Que às vezes a resposta da nossa oração vem embrulhada numa caixa de problema. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus sabe que nós temos habilidade de fugir de problema. Tem gente que gosta de problema. Tem gente que gosta de arrumar problema. Tem gente que acorda hoje falando assim, hoje eu vou arrumar um problema. Mas Deus sabe que nós temos habilidade de fugir de problemas, sim ou não? Sim. Mas só que quando Salomão faz aquela entrega, a resposta daquele sacrifício, diga comigo, um problema Um problema de duas mulheres. de duas mulheres. Diga, mas Deus Mas Deus precisava precisava criar uma situação. criar uma Oh, situação. glória a Deus. Aleluia. Fazer suscitar alguma coisa. Para quê? Para mostrar para alguém que estava em volta de Salomão que a sabedoria que ele havia pedido não era humana, não era terrena. Meu Deus. Então quem sabe o Espírito de Deus te trouxe nessa quarta-feira para dizer para você que quem sabe você está pensando em fugir, quem sabe você está pensando em camuflar, quem sabe você está pensando em recuar ou se esquivar, e Deus está dizendo, por detrás desse problema, por detrás dessa situação, está a resposta de Deus para a tua vida. O nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus. E às vezes a gente não entende nada. Meu Deus. Como que é esse problema? Elas começam a falar perante o rei. Olha aí, morávamos nós por trás de uma casa. Estranho algum entrou lá. Assim que eu dei a luz ao meu filho, passado 3 dias, essa mulher também concebeu. Sim ou não? Sim. Olhe para cá, preste muita atenção nisso. Então as duas tiveram filhos, sim ou não? Sim. Então as duas geraram, sim ou não? Sim. Então diga assim, bem alto. Então o problema não foi gerar. Então o problema não foi gerar. O problema
e é o que ela uma fez O que uma com o que gerou. o que gerou. Então o problema é Então, o o problema que é que nós temos feito o que é que nós com temos feito? aquilo que Ele tem permitido gerar em nós. Meu Deus. Eita, Jesus. Lá vou eu aqui. Maravilha. O problema não foi gerar, o problema foi o que uma fez e a outra também depois que gerou. Porque uma vai dizer que dormiu sobre o filho. Diga, então teu sono não pode ser maior do que o teu sonho. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ô, Jeová. Ô, papai. Posso usar aqui a minha experiência assim, de pai do Júlio e da Ana? Aqui tem muitas mulheres, como sempre as mulheres mandam, né? Vamos lá. A melhor parte, diga comigo, é a gestação. Sim ou não? Eu sei que às vezes a pressão sobe, o pé incha, né, uma indisposição, não é? Eu sei disso. Mas a melhor parte do gerar é a gestação. Por quê? Porque você vai, a criança vai aonde você vai. Sim ou não? Sim. A criança come o que você come. Sim ou não? Sim. A criança dorme quando você dorme. Sim ou não? Sim. Agora nasceu. Você só dorme quando a criança dorme. Você só come o que a criança pode comer por causa do leite. E você só vai aonde a criança pode ir. Sim ou não? Sim. Falei, então isso dá trabalho. Então o que uma fez? Puxa, eu estou gerando algo, mas para gerar dá trabalho, eu prefiro deixar morrer. Meu Deus. Eita, Jesus. O que tem de gente dentro da igreja gerando um sonho de ser um pregador como o senhor, meu pastor. Meu Deus. Mas aí fala assim, ó, vou ser um pregador, mas ser pregador dá trabalho. Sabe por que dá trabalho? Tem que comprar livro, tem que orar, tem que jejuar, tem que se separar, tem que subir no altar, a mão suar, a barriga arder, ficar sem dormir de uma noite para o dia. É o camarada que fala assim, ó, isso dá muito trabalho, então eu prefiro deixar morrer. Meu Deus. Tem gente que sonha ser um empresário, aí fala assim, eu tenho que assinar carteira, pagar funcionário, férias, isso dá muito trabalho, então vou deixar morrer. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa quarta profética para te dizer que aquilo que Ele tem permitido você gerar não vai morrer, mas vai ser uma potência. O nome dele vai ser glorificado. Abra a tua boca e glorifica o nome dele. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui. E quando a Bíblia fala de gerar, é gerar um sonho, uma promessa, gerar um propósito, aleluia. Então nada daquilo que Ele tem permitido você gerar vai morrer, mas vai nascer, vai dar a luz, vai ganhar nações e o nome dele vai ser glorificado. Eu profetizo na autoridade do Espírito de Deus que se havia madres estéril aqui, aleluia, vai dar frutos, vai gerar, vai nascer, vai crescer. E não te será mais conhecida como estéril. Olha que coisa poderosa isso aqui, irmão. Elas dormiam. Uma dormiu sobre o seu filho, sufocou e matou. E o que ela fez? Acordou na surdina, pegou o filho morto dela, foi até a outra, fez isso aqui, ó. Para quê? Para quem sabe no dia seguinte as pessoas achassem que a culpa de ter matado o filho ou do filho morto era da amiga, sim ou não? Sim. Isso aqui é para outro dia. O que ela estava fazendo? Diga comigo.
transferindo as suas responsabilidades. Eita, Jesus. Ela quebra um princípio. Eu já entendi. Falei, ela quebra um princípio. E ela quebra o princípio. Qual o princípio bíblico? Fala. Que é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Meu Deus. Pensa comigo. Um quarto à noite, com uma criança sem fazer barulho. E tem um mistério nisso, porque as mulheres sabem da necessidade da criança. Quando chora, quando quer amamentar ou se alimentar, sim ou não? Mas o texto diz que quando ela tentou pela manhã, viu que não podia, porque tinha alguma coisa errada com aquele que a amiga dizia ser dela. O que estava dizendo ser dela? Como é que estava o estado que diziam ser da criança dela? E ela não pôde? Eu falei, então o que é isso? Diga comigo, é a lei da vida. É a lei da vida. Morreu, enterra. Diga então, para. Não, fala para. Mais alto, fala para. De alimentar. Na tua vida. Aquilo que está morto. Meu Deus. Por quê? Porque não pode alimentar o que está morto. Eita, Jesus. Pessoas que foram ludibriadas por um sócio lá atrás, que tomou uma volta, uma pernada, aí anda até hoje descontando o caráter daquela pessoa que na verdade não tinha caráter. Eita. Pessoas que sofreram uma desilusão e não conseguem se abrir para o novo. Meu Deus. Fica alimentando coisas do passado. Isso aqui me faz voltar um texto, meu pastor e minha pastora, ao segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Quando Davi erra. Porque não é porque errou uma vez que vai dar errado sempre. Fala, Davi errou, foi fato. Capítulo 12 do segundo livro vai dizer isso. Ele tem um filho com Betseba. O que vai acontecer? Fala, a criança vai nascer dodói, enferma, vai agravar a situação e a criança vai morrer. Só que antes disso, a Bíblia diz que Davi fica uma semana na porta do quarto, com a boca do copo. Uma semana. Orando. Jejuando. Sem trocar as vestes. Meu Jesus. E quando ele ouve um burburinho, Carol, dos anciãos, ele vai falar assim, ó, o que vocês estão falando? Ah, Davi, a criança morreu. Sabe o que Davi vai fazer? Me traga pão. Meu Davi, a criança estava viva. Você jejuou, você ficou com o rosto em terra, você não se ungiu, e agora que a criança morreu, a Bíblia vai dizer que ele se levantou. Por quê? Porque a gente não pode viver a vida inteira prostrado. O que ele fez? Trocou as vestes. Por quê? A gente não pode viver a vida inteira de luto. O que ele fez, meu pastor? Se ungiu. Porque a unção de Deus na tua vida é independente do que acontece lá fora. Mas sabe, mas sabe o que é lindo? Que o texto vai dizer que Davi conheceu Betseba novamente, teve um filho, o nome dele Salomão, e Deus amou ao menino. Ou seja, pegue na mão de alguém que está do seu lado aí, vai, deixa eu te incomodar pela primeira vez, diga, não é porque deu errado que vai dar errado sempre. Troca as vestes, se unge, se levanta e se prepare para viver o novo de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa, meu pastor amigo. Ela dizia, não, rei, esse menino que está com ela é meu. A outra, não, esse aqui é meu, morto é o dela. Irmãos, como é que ela sabia que o morto não era dela?
Vou usar a minha experiência de pai de novo do Júnior da Ana. Oh, Deus. Júnior nasceu aqui, era antiga clínica Jabu. Carol nasceu lá, Carol? Cheguei lá, meus pastores, meus amigos, meus irmãos, minha família, vocês. Cheguei lá. Não tinha esse negócio de Insta, de foto, não tinha isso. E eu ainda estava tocando, na época era no Pique Novo. Fui embora no dia seguinte para Recife. Fiquei 15 dias doido para lembrar do rostinho dele. Só que quando eu cheguei lá, pastor, ninguém precisou falar que era o Júnior. Quando eu cheguei lá, falei, ó, esse aqui é meu. Fabiano estava lá. Como é que tu sabe, cara? Falei, rapaz, aquele dedo tortinho do pé me acompanha a vida inteira, cara. Você tá maluco, Galileu? Cara, aquela orelha ali é minha, aquela cabeça ali sou eu, cara. Por que eu sabia? Porque você sabe o que você está gerando. E você conhece como ninguém conhece. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, Jesus. Aleluia a Deus. Maravilha. A situação fica calorosa. Vai se inflamando. É meu, não é meu. É meu, não é dela. É dela, não é meu. Olha o rei, para! Me tragam uma espada. Oh, Que negócio é esse? Me tragam uma espada. O texto você leu comigo os versículos. Precisou ferir alguém? Hã? Mas foi só a espada chegar que a verdade veio à tona. Não é do meu feitio isso, mas diga assim comigo. Pode caluniar. Pode caluniar. Pode trapacear. Pode trapacear. Pode apontar. Pode apontar. Pode querer sujar, queimar, manchar, acusar, fazer o que quiser. Diga, mas se a espada dá ao teu favor, fique tranquilo. Que espada é essa? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Oh, glória a Jesus. Eu fosse você, eu adorava o nome de Jesus. Se a palavra está do teu lado, meu irmão, que a espada fique tranquilo. Só a espada chega que o negócio mudou. Aí você leu comigo que isso aqui é muito bacana. Eu vou encerrar agora. Meu Deus. Elas estão assim, pastor. É meu, não é meu. Traz a espada. E faz o quê? Divide. Aí a mãe, que era a mãe verdadeira, falou assim, ó, não, rei, faz isso não. Dá ela o menino vivo. Meu Deus. Olha a outra. Nem meu, nem teu. Divide. Meu Deus. Mas a mãe verdadeira, ela estava com a razão, sim ou não? Sim. O filho era dela, sim ou não? Sim. E o que ela fez? Você quer? Fica contigo então. Porque ela preferia ver vivo na mão de outro do que morto na mão de ninguém. Meu Deus. Então o que ela está fazendo? Diga comigo. Ela está com a razão. Ela está com razão. Mas ela está abrindo mão Mas ela está abrindo mão. para ver o menino vivo. Para ver o menino vivo. A razão às vezes não está com a gente. É. E às vezes a gente não tem que abrir mão da nossa razão para manter a família unida à mesa. Meu Deus. A razão às vezes está com a gente, mas a gente sem ofender, a gente não tem que pedir perdão. Meu Deus. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Aleluia, Deus. Olha como a Bíblia é linda. Diga, ela está perdendo. E a vida nossa não é assim. Para ganhar, a gente tem que perder. Mas olha que coisa linda.
ainda, quando ela diz que está perdendo e aceita que vai perder, o rei fala: não, você não vai perder não, dá ela o menino vivo. Por quê? Diga comigo, por quê? Porque as perdas da nossa vida são momentâneas, mas a vitória é permanente. Qual a diferença disso aqui? A gente precisa se situar nisso. A diferença é que tem gente que quer ganhar sempre e nunca perder. Mas tem gente, como da nossa igreja aqui em Betel, eu prefiro perder hoje, mas ganhar sempre. Aí, olha que coisa bacana. Vou encerrar agora. O verso de número 26. Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Essa é a palavra da mãe. Amém? Amém. Verso 27 é a sentença do rei. Dai a ela o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Entendeu isso? Olha a palavra da mãe. Não mata não, rei. Não divide não, rei. Pode dar a ela o menino vivo, e de modo nenhum o Senhor o mate. Olha o rei. Dá a ela o menino vivo, e de modo nenhum alguém o mate. O que é isso? O rei só repetiu aquilo que saiu da boca da mãe. Eu encerro essa palavra nessa quarta profética dizendo: meu Deus, que o poder não está na palavra de quem quer dividir. O poder e o peso está na palavra de quem gerou. Meu Deus, isso é forte. Uma coisa é alguém falar acerca daquilo que é teu, outra coisa é você falar daquilo que é teu. Então, saia dessa quarta-feira profética hoje aqui com muito cuidado em abrir a boca para dizer acerca daquilo que é teu. Porque uma vez que ela falou assim: ó, não mata não, o rei confirmou a palavra. Então, eu aprendi à luz da Bíblia que as maiores sentenças da nossa vida saem da nossa boca. Pastor, cuidado com a heresia. Não, Jesus que disse isso. Se todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, dos seus anjos. Diga cuidado. Cuidado com o que você fala. Acerca daquilo que é teu. Porque o poder da palavra não está em quem quer dividir. O poder da palavra está em quem gerou. Amém. Se você gerou, diga comigo, você não vai ficar com a metade. Você não vai ficar no prejuízo. Recebe essa palavra hoje e volta para a tua casa ligado com Deus, porque hoje os céus abriu e Deus está julgando a nossa causa com justiça, e Ele é o nosso justo juiz, advogado fiel. Mude as vestes, oh glória a Jesus. Se levante e vá para casa debaixo do óleo da unção que está nessa casa desde domingo, desde hoje e para sempre, porque naquele dia toda a carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Abra a tua boca